Pessoal dos terceiros, hoje vocês estão vendo só a lousa aí, depois eu vou entrar ali na frente para explicar um assunto para vocês nessa aula desta semana, tá bom? Eu falei para vocês da distância entre dois pontos no plano cartesiano, que a gente utilizava uma regra de trigonometria para poder achar a distância entre dois pontos lá no sistema do cartesiano, no gráfico. E eu praticamente não falei, então nessa aula hoje eu vou falar para vocês um pouquinho da parte de trigonometria que fala a respeito do triângulo retângulo, ok? Vou entrar lá na frente para vocês verem. Bom, enfim. Pessoal, aqui eu estou chegando a um triângulo retângulo. Triângulo retângulo. Por que um triângulo é chamado de retângulo? O que determina o nome de um triângulo? A gente conhece alguns tipos de triângulo. Esse, para nós, na trigonometria, é o mais importante. Porque para o triângulo retângulo, nós podemos aplicar um teorema chamado Teorema de Pitágoras. Pitágoras, que foi justamente o teorema que nós utilizamos para achar a distância entre dois pontos no plano cartesiano. Um triângulo, uma figura de três lados aqui, né? Vamos chamar aqui um triângulo ABC, cujo aqui são chamados de vértices, vértice A, vértice B, vértice C. Todas essas diferenças que existem nessas linhas aqui, a gente chama de ângulo. Esse quadradinho não é à toa que ele está aqui. Esse quadradinho justamente fala para mim, me mostra que esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus. Enquanto que esses outros dois ângulos aqui, que também existem, eles têm menos que 90 graus. Eu até falei para vocês na aula passada que a gente mede ângulo com um negócio chamado transferidor. Mais ou menos isso aqui é uma régua redonda. E aí você tem um monte de marcação aqui que justamente determina os ângulos. Aí você coloca uma linha do ângulo aqui, a outra linha, normalmente você vai medir aqui, ó. Você pega, coloca o transferidor aqui, você vai ver quanto mede este ângulo, seria isso aqui, ó. Você tem aqui esse ângulo mais ou menos parecido com aquele lá. Aí vai ter um ângulo menor que 90 graus, é claro, porque 90 graus está aqui, pessoal. 90 graus. É um quadradinho aqui, né? Então, isso aqui determina pra gente um transferidor. Transferidor. Depois vocês quiserem copiar no caderno, eu vou apagar aqui. Mas vocês dão uma parada e pode fazer o desenho só para mostrar o que é um transferidor, tá? Que mede ângulo, na verdade. Mas vamos usar o triângulo retângulo. O negócio do triângulo retângulo é o seguinte. Pontos importantes no triângulo retângulo. O lado maior dele é chamado de hipotenusa. Enquanto os outros dois lados são chamados de catetos. Cateto e cateto. Tá? Aqui o ângulo de 90 graus normalmente vem com um quadradinho, com um pontinho no meio que define para vocês o que é um ângulo, de 90 graus, também chamado de ângulo reto. Ângulo reto. Tá? Toda vez que eu tenho um triângulo retângulo, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras. O que diz o teorema de Pitágoras? Ele fala que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado também. Então nós vamos aplicar aqui, a aula de hoje vai ser rapidinho, tá? Nós vamos aplicar aqui um exemplo, né? Se aqui para mim a hipotenusa vale A, esse cateto vale B e esse outro cateto vale C, então eu posso falar que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Isso é uma regra. O teorema de Pitágoras é uma regra.
você faz isso daqui, porque justamente determina a hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos catetos ao quadrado. Vamos dar um exemplo. Digamos que aqui eu tivesse o b igual a 4 e o c igual a 3. E eu quisesse saber quem é o a, ou seja, quem é a hipotenusa. Lembra que lá na distância entre dois pontos, eu usava justamente essa, a questão da hipotenusa. Eu queria normalmente achar a hipotenusa. A distância AB era justamente a hipotenusa. Então, a distância AB ao quadrado igual ao outro ao quadrado igual ao outro, aí virava, tirava a raiz, aí você tinha a raiz. Distância AB era aquela raiz quadrada que aparecia lá. Bom, mas vamos pegar aqui nosso exemplozinho, numericamente falando. Então, se eu for aplicar aqui, ó, pessoal, a ao quadrado igual a b ao quadrado, que é 4. Vamos levar ao quadrado. Mais c ao quadrado, que é 3. Eu vou fazer a continha aqui, né, que é 16. Aqui dá 9. Vou somar os dois e aí eu vou ter a ao quadrado igual a 25. Logo, a, né? Como é que eu tiro o quadrado daqui? Eu extraio a raiz quadrada dos dois lados. Aí eu posso cortar o quadrado com a raiz, sobra só o a. E vocês sabem que a raiz quadrada de 25, nesse caso, é 5. É uma conta exata. Então, a gente já adquiriu um resultado. Então, é justamente desse raciocínio, dessa matéria, dessa parte aqui, que eu preciso para poder achar a distância entre dois pontos no plano cartesiano. Eu dei dois exemplos para vocês aplicarem, né, que era para vocês acharem aqueles dois pontos A e B no plano cartesiano e depois achar as distâncias. Então, é mais para reforçar essa semana, você saber da onde que veio aquele distância AB igual raiz quadrada de xa menos xb ao quadrado mais ya menos yb ao quadrado, tudo dentro da raiz. Então, isso daqui que a gente fez, né, na regra lá da distância entre dois pontos no plano cartesiano, veio daqui, veio da regra chamada Teorema de Pitágoras. E aí você precisava conhecer o bendito do triângulo retângulo e saber que o lado maior daquele triângulo é hipotenusa, os outros dois se chamam catetos, e aí você faz uma fórmula que é hipotenusa ao quadrado igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Bom, feito a conta, você achava o resultado no caso da hipotenusa. Mas aqui eu posso perguntar qualquer coisa, eu posso perguntar um dos catetos, eu posso perguntar a hipotenusa. Então aqui varia, né? Na conta lá da distância entre dois pontos, normalmente a distância para nós ela vai fazer o papel da hipotenusa. Então por isso que a regra é sempre essa, a fórmula é sempre essa daqui, tá? Então para essa semana, pessoal, eu quero que vocês copiem isso daqui no caderno de vocês, né? Postem lá no Classroom para mostrar que vocês fizeram, vai valer como atividade. Eu vou dar aqui um exercíciozinho para vocês fazerem, né? Exercício. Eu vou dar aqui dois triângulos. Vamos dar dois triângulos? Dois triângulos aqui, ó. Vamos lá. Item A. Vamos pegar aqui um triângulozinho. Eu vou chamar aqui, ó, o ângulo de 90 graus. Vamos chamar esse aqui de 10. Aqui de 8. E eu quero, então, que vocês achem o x. É claro que vocês têm que aplicar a regra aqui, né? Descobrir aqui quem que é a hipotenusa, quem que é o cateto, aplicar a formulazinha aqui, né? E achar o resultado, tá bom? Então, item A é esse e o item B é esse. Então, exercício. Ache x, tá? Ok? Para achar o x. O A é esse, o B está aqui, vamos fazer um desenho diferente. Vamos lá, desenho diferentezinho aqui, ó. Aqui vai ser o ângulo de 90 graus. Nós vamos dessa vez pedir o x, ó, já coloquei num lugar diferente, você vê, ó, x. E aqui nós vamos chamar vamos falar que aqui é 6 e aqui é, sei lá se tem
Dá certo? Ah, fala que é 3, pronto. Não precisa dar certinho. Então esse é o exercício dessa semana, tá? Aplicando então o teorema de Pitágoras, que é esse aqui. Ó, toma cuidado que aqui o x ele não é hipotenusa, ó, o lado maior é esse aqui, hein? Então o x vai estar ou no B ou no C. E aqui vai ser diferente. Você pega aí, tenta resolver dessa forma, tá bom? Esse não, esse aqui tá fácil que é hipotenusa mesmo, só aplicar a regra. Ok? Então, fica assim a nossa aula dessa semana. Copiem no caderno, postem no Classroom para a gente poder colocar como atividade feita, né? Atividade concluída, tá bom? Valeu, pessoal. Um bom domingo para todos.